Você já reparou que nas redes sociais todo mundo que é envolvido com o mercado só posta os ganhos? Gráficos subindo, saldos positivos, print de sequências de vitórias, carrão, mansão. Agora me responde, quantos traders você já viu postando quanto eles perderam num dia de perda? Ou dizendo, tomei stop, tá tudo bem. São raras exceções que mostram a verdade. A maioria não quer mostrar isso. Porque existe uma cultura de resultado imediato e de performance mascarada, sabe? Os melhores traders do mundo perdem. Os bancos institucionais, os fundos perdem. Perder é uma estatística, faz parte da curva, faz parte do mercado, cara. O que não faz parte do mercado é a que nos diz respeito, é a nossa responsabilidade, que é quebrar o capital, ou seja, perder tudo. O trading não é sobre uma sequência de vitórias. É óbvio que é legal quando a gente acerta muitas operações seguidas, mas o problema está que algumas pessoas acreditam que a vida se resume a isso. E elas se iludem. E aí, como elas não conseguem chegar nunca nessa utopia de só vitórias, porque isso não existe, elas acabam desistindo, achando que o problema é elas. Quando na verdade elas deviam entender que elas estão lidando com um jogo de probabilidades. Aqui os traders operam uma vantagem estatística, mas mesmo com essa vantagem estatística, você acaba perdendo. Apesar de muitos não gostarem dessa analogia, pensa num cassino. Ele ganha no longo prazo porque ele tem uma vantagem matemática. Mas isso não significa que ele vai ganhar sempre, que ele vai ganhar todas. O cassino ele aceita a perda como parte de um lucro futuro. E os traders de sucesso eles fazem o mesmo. Ou seja, quando eles perdem, eles sabem que essa perda vai ser absorvida por um lucro futuro. E quando eles têm um lucro no presente, eles sabem que esse lucro está absorvendo perdas futuras. Se você não aprender a perder no trading, cara, você nunca vai conseguir aprender a ganhar de verdade. Porque quando você ganhar, você vai acabar fazendo mau uso do que você ganhou e você não vai estar preparado para os momentos de drawdown na carteira, para os momentos de perda. Sabe por que, que a maioria das pessoas quebra no mercado? Porque eles levam a perda para o lado pessoal. Não é só dinheiro, sabe? Não é só ego. É um mecanismo de defesa do ser humano mesmo, do cérebro. Quando a gente perde, a gente sente um sentimento de rejeição. É como se o mercado tivesse nos ofendido, sabe? É como se a gente tivesse sido traído por uma pessoa que a gente ama. E então, o trader, se ele não tomar cuidado, ele acaba entrando num ciclo. Tipo assim, ele perde, tenta recuperar e perde mais. Aí a perda libera um sentimento de vingança. A vontade de se vingar, dois, três. A vontade de se vingar vai gerar um descontrole operacional e emocional. E aí esse descontrole, cara, vira fim de jogo. E é onde as carteiras são destruídas. A verdade é que ninguém quebra só porque perdeu. As pessoas quebram porque perdeu do jeito errado. Perdeu mais do que deveria. Não conseguiu parar com uma pequena perda. E aí aquilo se tornou uma grande perda. Lidar com as perdas no trading é uma habilidade treinável, cara. E você tem que desenvolver isso. Então eu vou dar 4 dicas aqui para você implementar e assim aprimorar a sua habilidade como trader. Primeiro lugar, aceitação estatística do resultado. Você tem que aceitar que toda operação que você faz, você tem uma probabilidade de vitória. Ou seja, é incerto, é um resultado incerto.
Apesar de muitos gurus tentarem vender a ideia de que é possível ter certeza do que uma operação vai fazer por causa da análise, eles estão te enganando. Não é possível. Todo resultado no mercado é estatístico, probabilístico. Logo, podemos concluir que nem todo dia é dia de vitória. E também podemos concluir que, como essas estatísticas não estão no seu controle, você não sabe quais dias vão ser de vitória e quais dias vão ser de derrota. Você não sabe quantos dias de vitória seguidos você vai ter e nem quantos dias de derrota seguidos você vai ter. A questão que faz poucas pessoas conseguirem se tornar trader profissional e fazer disso uma atividade principal na sua vida é aprender a lidar com essa incerteza. Você conseguir não ganhar nada naquele dia ou naquela semana, olhar no espelho e falar, cara, tá tudo bem. Na semana que vem eu ganho. Amanhã eu ganho. Segundo ponto, risco mensurado, risco controlado, riscos calculados. Se você sabe que perder faz parte da atividade que você está fazendo, você tem que aprender que perder parte do capital é diferente de você perder o controle. Porque perder o controle te faz perder uma parte maior do que você deveria do seu capital ou até todo o seu capital. Então, o nosso principal foco nas operações não deve nem ser não perder, mas não perder o dinheiro, né? Mas não perder o controle da situação. Porque se você vai operar, você sabe, ó, eu estou disposto a arriscar hoje 1%, 3%, né, 5% que seja. E você arrisca isso e você não obtém lucro. A partir daí, o que você arriscar a mais significa que você perdeu o controle. Você não está mais no controle da situação, não é mais um risco calculado. Terceira dica: separar o emocional. Ter uma separação emocional do resultado. Muitas vezes a gente perde e a gente se deixa influenciar pela perda no nosso estado emocional. Mas a perda de uma operação, ou de um dia, ou de uma semana, ou de um mês negativo, essa perda não define o seu valor como trader. Mas ela vai sim revelar a sua postura de profissional ou de amador. A forma como você lidar com ela, sim, vai revelar a sua postura, se você é um profissional, se você é um amador. Se você se deixar levar pelas emoções, isso vai afetar a sua vida pessoal, isso vai afetar o seu trabalho no trading, porque você vai fazer trading de vingança. Pessoal, eu passo por isso todos os dias. Se eu erro uma operação, eu sinto a vontade imediata de fazer outra operação para corrigir o meu erro, para corrigir a minha perda. E eu resisto toda vez, porque eu sei que a probabilidade maior, se eu fizer outra operação em sequência de uma derrota, é que eu erre novamente. Então, para que eu vou fazer isso se a vantagem está contra mim? Quarto ponto: aprendizado intencional. Cada perda no mercado ela deixa um rastro e você pode aproveitar isso para aprender alguma coisa com aquela operação que você fez. Procurar indícios de que você poderia ter evitado aquela perda, se havia motivos para você não fazer a entrada, se você entrou precipitadamente, se você entrou mal posicionado, quais erros que você cometeu naquela operação. Vai lá no seu diário de trading, se você não tem um, provavelmente você não é inscrito do canal, né? Porque aqui os meus inscritos já sabem que eles têm que ter um diário de trade. E se você é inscrito do canal e não tem um diário de trading ainda, então você é um fanfarrão, né? Você não quer ser um trader profissional, porque eu já falei aqui quantas vezes para você ter um diário de trading, ir lá e anotar os seus erros. Porque quando você vai lá e anota o que você errou, você
aprende mais, cara, para você não cometer o mesmo erro. Hoje mesmo eu anotei um erro que eu cometi na minha primeira operação do dia. Eu percebi que eu tinha errado, fui lá e anotei o erro no meu diário de trade. Então, cara, se você quer ser trader, treine o seu emocional para isso. Aprenda a lidar com as perdas. Aprenda que as perdas não definem você. Aprenda a proteger o seu capital. Que dessa forma você vai merecer a consistência e os lucros e a vida, né, que todo trader sonha. Porque quebrar é uma escolha, cara. Não faz parte do jogo. As perdas faz parte do jogo. Agora quebrar não. Quebrar é o game over. E você não quebra porque o mercado foi maldoso com você ou porque te machucou. Você quebra porque você mesmo se permitiu quebrar. Anota, perder no mercado financeiro é inevitável. Todo mundo que perde está no campo de batalha. Só não perde quem não está no campo de batalha. Agora, quebrar é uma decisão que você toma, mesmo que seja sem perceber. Então, da próxima vez que você perder, lembra disso, cara. Perder faz parte, mas quebrar é uma escolha. E eu escolho não quebrar. Então, comenta aqui embaixo se você entendeu a mensagem. Eu sou maior que a minha perda. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias e de cripto também. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, explico cada uma das entradas, gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação e principalmente falo muito sobre mindset, porque acredito que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado e permanecem no longo prazo, daqueles que acabam saindo frustrados do mercado mais cedo ou mais tarde. Então, se você está chegando agora no canal e quer ser um trader profissional, clique no botão inscrever-se, porque aqui todo o conteúdo que eu crio é sempre visando agregar valor para você ser um trader melhor a cada dia. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6 mil, que é um desafio que eu me propus a fazer, investindo o mínimo possível na plataforma e trabalhando esse capital com disciplina, gerenciamento e paciência até chegar nos 6 mil, para mostrar para as pessoas que não precisa ir para o tudo ou nada, pode ir operando com gerenciamento e risco controlado, que dá para crescer também. Chegamos a subir para mais de R$200, caímos, subimos de novo, caímos de novo e estamos aí na luta com essa carteira. Não fizemos mais aporte, é o primeiro aporte e não fizemos saques também, só vamos fazer saque depois que chegar nos 6 mil. E é isso aí, estamos fazendo operações de 5 minutos e operando com um gerenciamento que só permite uma perda no dia, ou seja, se a gente errar uma operação, a gente já é obrigado a parar. O vídeo de hoje foi inspirado nos posts que eu vi esses dias aí no Instagram. Raramente eu uso o Instagram, mas de vez em quando eu entro, eu passo alguns bons minutos lá. Raramente eu entro, mas quando eu entro é justamente porque eu quero dar uma desligada, sabe, da minha rotina, das minhas coisas. E aí eu entro e fico, sei lá, uma meia hora, 40 minutos vendo Reels ali. E como eu pesquiso muita coisa sobre o mercado, estudo muito sobre o mercado, obviamente o algoritmo sabe disso, né? Então ele acaba me mostrando ali no feed muitos traders e só anúncios de trader e tal. E cara, é impressionante como o pessoal só faz marketing mostrando as vitórias, cara. O pessoal só faz marketing mostrando as vitórias. E, pô, isso aí é ruim, porque assim, dificulta os iniciantes a permanecerem no mercado. Porque daí, como eles entram e eles não têm noção de que as perdas fazem parte do dia a dia ali, tudo bem, você pode até passar muitos dias sem ter uma perda. Eu nunca cheguei a fechar um mês sem errar nenhuma operação, mas já fiquei 15 dias sem errar uma operação. Tem um brother meu que ficou uma época 2 meses sem errar uma operação. Mas tipo assim, galera, esses negócios são atípicos, entendeu? Você pode muito bem acertar aqui uma sequência incrível de operações, mas isso não garante que cada operação que você fez, daquelas que você acertou,
tinha a probabilidade de dar errado também. Isso só significa que você caiu numa vantagem estatística, ou em outras palavras, você teve sorte, tá ligado? Então, os iniciantes que veem essa galera divulgando só as vitórias, aí eles não estão preparados para a realidade do mercado. Eles não estão preparados para perder dinheiro. E é por isso que mais cedo ou mais tarde eles acabam quebrando, porque como ele não desenvolveu esse músculo de aceitar as perdas, né, aprender a lidar com elas, aí eles lutam com as perdas e acabam deixando elas cada vez maiores mais do que deveria, né? Então bora analisar o mercado, ver o que o mercado entrega para nós hoje. Aí, pessoal, pegamos a nossa entrada, uma entrada de venda aqui no Gold, ou SHA-USD em algumas outras corretoras aí. Pessoal, por que a gente pegou essa entrada de venda aqui? Porque é o seguinte, ó, apesar do gráfico estar em tendência de alta, ele chegou numa parte aqui que ele está numa lateralização. Então ele tende a ficar aqui agora, que nem ontem à tarde, ficou um bom tempo lateralizado nesse mesmo horário. Então, por essa familiaridade com o preço, a gente consegue ter uma ideia, né, uma noção de que ele pode repetir o mesmo padrão de ontem. E aí é o seguinte, por que eu entrei vendido aqui especificamente aqui nessa região? Porque aqui a gente tem, ó, uma faixa de preço aqui, ó, nessa vela vendedora aqui, tá vendo? E até então o preço não tinha conectado com ela, ele estava rejeitando aqui, ó, nos pavios. Mas aí nessa vela anterior aqui, ele conectou, ele conseguiu entrar e fechou aqui dentro, ó, fechou aqui. Então existe uma probabilidade muito grande dele continuar descendo aqui e vir buscar alvos mais abaixo aqui, ó, do preço. Por isso que a gente entrou vendido aqui. Não peguei para 5 minutos, justamente porque como está na tendência muito forte de alta, o gráfico podia fazer o que ele está fazendo aí agora, que é brigar aqui, né? Buscar aqui em cima, para depois nas próximas velas ele voltar a descer. Por isso que eu peguei para 15 minutos e não para 5. Então vamos aguardar aí para ver se concretiza a nossa análise. Dando certo, a gente pode fazer mais uma entrada, e se não der, a gente já é estopado de cara. E foi nóis, pessoal. Infelizmente, o preço não fez o que a gente achou que faria aí. Apesar de ter conectado aqui com a região da venda, ele voltou a subir. Por isso que é complicado você operar contra a tendência, cara. Eu evito operar contra a tendência, mas parece que às vezes o cara tá destinado a levar loss naquele dia. Porque, porra, velho. Hoje foi um daqueles dias do cão, velho. Porque, nossa, cara. Eu fui estopado na minha conta principal de cara. Na primeira operação que eu fiz já deu ruim, fui estopado. Aí nas criptomoedas fiz mais 2 operações, as 2 deu ruim, fui estopado. Eu deixei um bot rodando à noite. Quando eu fui acordar de manhã tava lucrativo. Aí fui tomar café, na hora que eu olhei de novo tinha sido estopado o bot.
Agora vim aqui operar a carteira do canal, na primeira operação já fui estopado. Pelo amor de Deus, cara. Tem dias que, nossa senhora, velho. E aí nesses dias você tem que saber não atrelar o resultado com a sua identidade, tá ligado? Pra você não ter crise de personalidade, não ter crise existencial, não ficar mal, tá ligado? Porque senão você não consegue se manter no jogo. Porque tem dias que, porra, velho, parece que nada dá certo, entendeu? E aí nesses dias, o que você tem que olhar é o seguinte, cara, eu segui meu gerenciamento de risco, eu arrisquei quanto que eu poderia arriscar, acertei nisso? Acertei, beleza. Eu fiz operações que eu tinha uma vantagem estatística ao meu favor? Fiz, beleza. Então agora o resto você tem que soltar, entendeu? Porque senão você acaba sofrendo demais, você não consegue permanecer na profissão. Porque é o seguinte, cara, nós temos que ter metas comportamentais. Né? Qual que é a meta comportamental? Vou analisar, vou seguir meu gerenciamento de risco, vou fazer uma operação com a vantagem ao meu favor. Então isso está dentro do seu controle, é o seu comportamento. Né? Agora, se o mercado vai corresponder à sua operação ou não, aí você não tem como saber isso, cara. Você não tem como controlar isso. Então, você pode das duas uma. Ou você pode aceitar a incerteza do mercado e aí viver essa aventura, né, de não saber o que vai acontecer. Ou você pode se iludir achando que você está no controle do que acontece nas suas operações. E aí você vai sofrer muito mais quando não se concretizar o que você analisou e achou que ia acontecer. E ter controle é diferente sobre ter responsabilidade. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu estava preparado para entrar nessa operação aqui, ó. Se vocês voltarem um pouco o vídeo aí, vocês vão ver que eu estava com o dedo aqui no botão de compra, preparado para entrar nessa vela aqui, ó. Porque o preço não conseguiu conectar aqui, ó, rejeitou com esse pavio. Então, já que ele não conseguiu conectar nesse lote de venda aqui, a tendência, a probabilidade maior era que essa vela fosse uma vela de compra. Eu estava com o dedo aqui para comprar. A única coisa que eu esperei foi que o gráfico tocasse aqui, ó, nessa linha. Porque para eu ficar melhor posicionado. Porque daí, caso ele fechasse outro doji de venda aqui, uma dupla posição, ainda assim a gente conseguiria a vitória. Então eu não peguei essa operação aqui porque eu deixei para pegar aqui na minha linha. Foi bem conservador. E se eu tivesse pego aqui mesmo na abertura, teria sido vitória. Aí deixei para pegar aqui no Gold, onde eu já tinha planejado aqui, que quando ele conectasse com esse lote aqui, eu já tinha feito o planejamento aqui, que quando ele conectasse aqui com essa zona, eu ia fazer uma venda a favor do movimento. Porque ele está rejeitando aqui em cima, né? Rejeitando os pavios aqui, ó. Ele já chegou no topo ali, estava rejeitando, então eu já tinha planejado que se ele entrasse aqui, nesse lote de venda, eu ia fazer uma venda para continuar o movimento aqui, que ele ia ter espaço para trabalhar até no suporte. E aí, esse aqui não se concretizou, e esse aqui que eu não peguei por causa de um detalhe aqui, se concretizou. Então, aí, cara, você pode ficar se martirizando, ou você pode simplesmente aceitar o resultado, entendeu? E bola para frente, amanhã é outro dia. Aí agora, que é a parte difícil é o quê? Pô, foi estopado em todas as contas. Não tem mais o que fazer no dia. Vai fazer o quê o restante do dia? Cara, vai ler, vai jogar um joguinho, sei lá, vai sair, tomar um sol, entendeu? Vai fazer outras coisas, mas operar não vai. Porque já atingiu os limites de perdas, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço.